do letramento existe todo esse desenvolvimento que vai ser tão bom para quando chegar a parte da alfabetização, que será a partir do 1º ano. Eu vou mostrar para vocês, então, 2 exemplos de letramento, de uma proposta onde o foco foi o letramento. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. Então, aqui, a publicação. Aqui o exemplo de 2 propostas onde o foco foi o letramento, né? Nessa primeira aqui, onde o Pedro está explorando, está brincando livremente com os materiais não estruturados. Então, ele pode criar, imaginar, fazer toda a exploração dele através do imaginário, através do ser investigativo. E depois disso, ele foi convidado a fazer uma lista, a criar uma lista com todos esses materiais. E essa lista, ela tem uma função, ela vai ter a função de informar, porque se ele quiser algum outro dia brincar com os mesmos materiais, ou se houver uma proposta onde esse material vai ser o foco, ele vai olhar na lista, vai poder revisitá-la e olhar quais os materiais ele utilizou nesse dia. Então, quer dizer, ele tá colocando uma função nessa lista, uma função para essa escrita, o que torna muito mais significativo ao invés de escrever por escrever, ele está dando uma função. Em uma outra proposta, numa outra investigação, nós exploramos as músicas do nosso cotidiano. Nós, no Infantil 3, nós temos o costume, principalmente no presencial, de fazer a roda da manhã ou da tarde, roda inicial, e cantar algumas músicas. E essas músicas já estão gravadas na memória das crianças. Então, a gente resolveu fazer um projetinho chamado Músicas do Cotidiano, no qual nela vai ter as músicas que a gente trabalha, que a gente canta, que a gente brinca. Mas qual é a função aí? Aí a função da escrita é para compreender a dinâmica da leitura. Compreender que a leitura é da esquerda para a direita, porque como eles já têm essa música na memória, então eles vão fazendo as adequações, as relações. Compreender que uma frase ela é feita com várias palavras, compreender que o que eu estou falando também está escrito. Então, a partir dessa proposta, eles desenvolvem várias habilidades que envolvem o letramento, na questão da leitura, de como eu leio o que está escrito. Então, essas foram algumas explorações, dentre tantas que nós fizemos, envolvendo, sempre tentando que fosse de uma forma significativa para a criança, tentando que elas fossem o máximo de protagonistas, né? Porque elas sejam protagonistas do conhecimento, então que elas compreendam, que elas façam de um jeito significativo. Mas não foi só o letramento que nós fizemos durante esse tempo, né? Nós também trabalhamos diversas outras materialidades, diversas outras habilidades. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho num vídeo que eu fiz para vocês. Acho que o som não está funcionando. Desculpem. Desculpem, vou soltar novamente. Deixa eu só compartilhar novamente, porque... Agora sim. Isso aí. Vamos lá. Durante uma exploração utilizando a materialidade argila, as crianças foram convidadas a ouvir atentamente uma história chamada Fiz Voar o Meu Chapéu, da autora Ana Maria Machado. Depois de ouvir a história, lancei a pergunta: quantos passarinhos filhotes haviam no ninho? Conversamos um pouco sobre a história e ouvimos ela novamente. Então, propus que a resposta deveria ser registrada utilizando a argila. O resultado foi incrível. Cada criança representou o passarinho do seu jeitinho.
Uns fizeram ovinhos e outros representaram com a escultura de pássaros. Nessa proposta, além de pensar na questão, também foi introduzida aos pequenos a noção da tridimensionalidade. Em um outro momento, a materialidade investigada foi a tinta. Vimos que, além de utilizar aquelas que vêm em potinhos, também podemos criar a nossa própria tinta, utilizando elementos que encontramos em nossa casa. Essa experiência despertou o encantamento nas crianças, ao observar a mistura de diversos ingredientes se transformando em tinta. Em um encontro online, utilizamos tinta guache nas cores amarela e preta, que foram enviadas em um kit de materiais que serviu para auxiliar as famílias em nossas propostas. Com as tintas, fizemos um fantoche de girafa e cada criança teve o desafio de criar uma história, contendo começo, meio e fim. A seguir, vamos assistir uma história encantadora contada por um dos nossos pequenos. Estou comendo umas folhas. Acabou as folhas. Deixa eu deitar aqui, que já está tarde. Não sei por que eu estou comendo. Ei, espera aí. Isso não é uma cama de verdade. Eu não quero essa cama. Tchau. Espera aí. Deixa eu tentar dormir assim. Isso também não é uma cama. Deixa eu tentar dormir em outro negócio. Isso não é aqui. Isso não é uma cama. Eu não quero dormir aqui. Deixa eu tentar dormir aqui. Agora sim, assim tá ótimo. E o dia passou e ficou de dia e sempre dormiu aqui. Uma materialidade que despertou muito a curiosidade dos pequenos foi a água. Com ela fizemos uma experiência chamada A Água que Anda. E agora vamos assistir juntos como foi essa exploração. Aqui, a gente precisou de duas cores, vermelho e verde. E aí a gente precisou de papel. Depois a gente pegou papel toalha. Fomos aqui. E aí a gente pegou um copo vazio. E esse copo vazio, ele tem água marrom. Porque verde e vermelho viram marrom. No outro dia, em nosso encontro online, as crianças socializaram sobre a experiência e juntos construíram uma lista com os itens utilizados. Com esses registros, criamos uma função social para escrita, pois ao revisitar essa lista, os pequenos podem realizar a exploração toda vez que quiserem. Estas foram algumas explorações. Com elas, mostramos que é possível desenvolver as habilidades de uma forma que faça sentido para a criança, explorando materiais de seu próprio cotidiano. Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balança, nem barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Manuel de Barros. Deixa eu voltar lá. Então, é isso. Agora, juntos nós vimos um pouquinho das nossas explorações, né, durante esse tempo de ensino remoto. E eu vou passar a palavra para o professor Gabriel, de artes. Muito legal, Dai. Realmente são materialidades que são encantadoras, né? As crianças, elas vão sempre experimentando novas possibilidades para esses materiais. E então, boa noite para todo mundo. Eu sou o Gabriel. Na educação infantil, eu estou com as crianças nas aulas de inglês, apesar também de ser professor de artes do primeiro ano, de segundo e terceiro. E hoje, pessoal, eu estou representando aqui o nosso time de professores especialistas, né, que fazem parte da grade da educação infantil. Então, sou eu, com a língua inglesa, a professora Gabi,
com as aulas de artes e o professor Bruno com as aulas de música, né? Então, nós fizemos um vídeo para contar um pouquinho para vocês como tem sido o nosso trabalho nesse ensino online, né? Nesse ensino remoto. Mas antes de soltar o vídeo para vocês, eu também queria contar um pouquinho que a partir desse bimestre, né? Depois que nós voltamos das férias, a gente resolveu integrar um pouquinho os nossos projetos com o projeto da professora polivalente. Então, é isso que vocês vão ver, é isso que as crianças têm vivenciado um pouquinho nas nossas aulas. Então, em vez de nós termos projetos que caminhavam lado a lado ali com a professora polivalente, agora a gente caminha junto no mesmo projeto, né? Então, a gente integrou esse ensino entre a professora polivalente com as nossas matérias, as nossas aulas. Então, Dai, se você quiser colocar o vídeo, por favor, para a gente assistir um pouquinho o depoimento de nós três. Só vou ver se o som está liberado, porque, né? Talvez não. Só um minutinho. Hello, my name is Gabriel and I'm the English teacher. Bem, o ensino online tem ocorrido de forma integrada para a educação infantil. Quer dizer que o inglês, que faz parte da área dos especialistas, aborda o conhecimento dentro do projeto das diversidades das materialidades, de acordo com cada nível. Então, enquanto a professora polivalente aborda os campos de experiências em cada materialidade, a criança vai adquirir esse vocabulário da segunda língua, trabalhando com essas materialidades. Por exemplo, o inglês tem abordado a questão dos opostos, big and small, hot and cold, soft and hard, fast and slow. E no caso da materialidade da água que nós trabalhamos, foi abordado wet and dry. Então a gente começou essa experiência desenhando num papel seco, como de costume. E aí colocamos num recipiente com água. E o que será que aconteceria a partir desse momento? Então, toda essa experiência vai sendo tirada das crianças, o porquê será que aquilo acontece, por que será que o papel ficou molhado daquele jeito, por que a tinta saiu do papel ou a água ficou colorida. E dentro dessa conversa, a gente aborda o vocabulário da segunda língua. Water, as colors, wet and dry, que seria o seco e o molhado. Então, de forma integrada dentro dessas experiências significativas, elas vão tendo contato e praticando o inglês. Olá, eu sou o Bruno, professor de música da educação infantil aqui no NEI. E quando falamos em música, o primeiro sentido que nos vem à mente é a audição. Mas as propostas musicais também podem ser utilizadas como recurso para desenvolver outros sentidos, como, por exemplo, nesta atividade de exploração da massinha, na qual as crianças modelaram símbolos diferentes para representar sons graves e agudos. Estes símbolos foram posicionados em uma folha de papel sulfite, resultando em uma espécie de partitura lúdica, para que os alunos pudessem ter contato com a leitura musical. Em seguida, com o objetivo de desenvolver a psicomotricidade, foi adicionada uma proposta de percussão corporal, integrando visão, tato e audição em uma atividade desafiadora e divertida.
a Gabriela, professora de arte da educação infantil. Nesse projeto, nós estamos fazendo diversas investigações sobre as matérias e as materialidades, entrando em contato com elas, inaugurando alguns novos elementos, conhecendo materiais diferentes e explorando todos eles de forma criativa. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como foi essa pesquisa e essa investigação com a materialidade da argila. A escultura de argila com utilização de elementos naturais foi uma das propostas que as crianças realizaram nas aulas de artes. Nós conversamos sobre a importância de entrar em contato com a matéria, amassar, cheirar e explorar a argila antes de começar a modelar. Inspirados pelas criações do escultor Franz Krajicberg, as pequenas construções foram colocadas na área externa de cada casa, como um presente da terra e do barro que voltam para a natureza em forma de arte. As crianças são únicas em suas múltiplas linguagens e formas de comunicar o pensamento. Que a cada nova experiência estejamos atentos e com sensibilidade para ouvir as linguagens que as crianças usam para se expressar. Promovendo o diálogo, a comunicação e a aprendizagem significativa. Isso aí, então um pouquinho do nosso trabalho, né, nas áreas específicas que acontece dentro dessas materialidades que as crianças estão trabalhando no projeto. Então dá para a gente conhecer um pouquinho dentro de cada área. E então agora a gente, para dar continuidade na nossa apresentação, vocês ouviram um pouquinho da Dai, um pouquinho da experiência dos especialistas, e a gente gostaria então de convidar a Bruna, mãe do Pietro Boer, para contar um pouquinho como tem sido essas experiências do lado de lá, né? Nós aqui do lado de cá como professores e vocês aí do lado da família, dessa experiência em casa. Olá, boa noite. Boa noite, Bruna. Eu queria agradecer primeiramente, né, por terem me convidado para estar representando aqui. E gostaria de falar que foi um grande desafio, principalmente no primeiro semestre, né? Porque de um dia para o outro tudo aconteceu e ninguém estava preparado para isso. A insegurança com a questão da doença, né? A gente sem saber o que era esse vírus e como que ia ser. A minha realidade foi que eu estava grávida e meu terceiro filho nascendo nesse período. Então, foi uma loucura, posso dizer, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu, no primeiro semestre, realizar do jeito que a gente gostaria de estar realizando as atividades, mas sempre a gente viu a dedicação dos professores e o respeito da escola por cada família, da realidade de cada família. Isso, para mim, ficou muito, assim, notável. E aí eu achei que foi também assim muito legal vocês darem o período de férias para as crianças, porque estava todo mundo já precisando desse período, né? E quando a gente voltou, aqui na minha casa a gente conseguiu se reorganizar, nos organizarmos melhor, para a gente conseguir se dedicar, né, na parte pedagógica mesmo, dos meus 2 filhos, né, que eu tenho uma filha no 2º ano também. E eu acredito que essa questão dessas mudanças que vocês fizeram na plataforma, né, no CEAP e tudo, facilitou muito, para mim, ajudou demais. Na realidade da minha casa. E a gente vê, assim, as propostas, os projetos que vocês propõem, eu acho muito legal. E a família, querendo ou não, acabou tendo que participar mais, né? Então, principalmente acho que na idade dos nossos filhos aqui, a gente precisa se dedicar mais tempo com eles, tudo nas aulas, porque eles precisam da nossa companhia para dar continuidade. E, mais uma vez, parabenizar vocês por estarem sempre, assim, dispostos e atenciosos com as crianças, com as famílias, e se mostrando que vocês estão fazendo isso com muito amor mesmo, porque para vocês eu tenho certeza que é muito desafio. Manter a atenção deles, né, que seja meia hora, mas ficar ali sentado e tendo que dar atenção para cada um, observar se alguma criança não está fazendo, se não está se dedicando, ou se está meio avoado, né?
Então, assim, é um grande desafio. E parabéns para todos vocês. E obrigada pela oportunidade de a gente estar aprendendo cada vez mais. Legal. Nós que agradecemos, na verdade, nós agradecemos todas as famílias, né, nessa parceria que foi tão importante para a gente nesse tempo, né, e quanto nós ficamos mais próximos também, né, acho que isso foi um ganho nesse tempo, na verdade, né, conseguimos nos aproximar e juntos colher os nossos resultados. Pessoal, agradeço muito, então é isso, né, a gente mostrou um pouquinho das explorações dos especialistas, das nossas áreas que agora estão mais integradas, e eu agradeço mesmo de coração a nossa parceria, né, dos pais que estão aqui. Obrigado a todos que fizeram parte hoje do nosso NEI de Portas Abertas, foi um momento muito especial poder compartilhar com vocês, e obrigada a todos, e espero que todos tenham uma boa noite. Isso aí, obrigado, gente. Tem agora o NEI de Portas Abertas com o Integral, com a turma do Integral, que começa agora às 7 horas. Então, a gente vê vocês lá.